E aí, gente, antes de iniciar isso aqui, a gente tá continuando falando sobre se Mileva, quanto foi Mileva, a esposa de Einstein, foi importante para os artigos dos anos miraculosos de Einstein. Um deles que ganhou o prêmio Nobel sobre a explicação do efeito fotoelétrico. A gente vai agora analisar as cartas dele com ela e entender essa relação. Então, essa é a primeira carta da coleção de 1898. E eu vou pegar algumas partes de cada carta e comentar um pouco. E uma coisa que é importante é que a Mileva vai escrever menos do que Einstein, pra Einstein, porque Einstein ele sempre vai escrever mais pra ela do que ela pra ele. Pelo menos nesses 2 anos que a gente vai ver aqui, até 1900, até o Natal de 1900. Então aqui, por exemplo, se desculpando por ser uma vaca, por exemplo. Ela vai falar que quando eu fui pra casa, um tempo atrás, né, encontrei o apartamento trancado, sem ninguém em casa. E de novo eu tive que sair em humilhação, né? E aí vai falar que eu imploro, portanto, que você não fique brava comigo, né? Na minha hora de necessidade. Assim como para ser capaz de estudar por um tempo, né? Então, que teve uma hora que eles se separaram, ela teve que voltar pra Sérvia, né? Aqui em Milão, né? Ele vai descrever no começo algumas coisas que aconteceram durante sua viagem em Milão. Sobre como ele estava num vagão com só homens, né, italianos, que tocavam bastante música e tal. E tem uma parte que ele fala, né, sobre ele apresentando a foto dela para a mãe dele, que não tinha visto ela ainda. E a família dela também, e vice-versa. Ela vai falar: sua foto fez uma boa impressão em minha mãe. Enquanto ela estava imersa em sua contemplação, eu adicionei algo ao seu entendimento, né, da mãe dele. Ela é uma criaturinha esperta. Então, aí tentando convencer a mãe dele que ela é uma boa pessoa, né? Enfim, que eles ainda estavam namorando, parece. E aí, sobre colaboração com a Merrick, as primeiras cartas, ele fala muito sobre a colaboração com ela na questão de que ela era uma aluna na universidade dele. Eles conheceram assim, depois se separaram e tal, mas ela era uma aluna junto com ele no curso de física. Então, e era a única mulher naquele ano. Então eles conversavam bastante relacionado à física. E meio que ela animava ele e vice-versa, eles meio que se ajudavam. Então, alguém lia um artigo e recomendava pro outro, né? Tipo, olha esse artigo do Holtzman, Holtzman, olha esse artigo aqui do Planck, eles se recomendavam, eles se ajudavam ao outro no estudar porque os dois gostavam de física e os dois se ajudavam nesse quesito, né? Então, por exemplo, tem essa parte aqui, ele falando pra ela, né? Quando eu estava lendo Holtz pela primeira vez, parecia inconcebível que você não estaria comigo aqui. E agora não está nada melhor. Eu creio que a colaboração é muito boa, curativa e também menos deteriorante, né? No sentido de que estar com ela, estudar com ela era mais legal do que ficar sozinho. Papo sério agora, né? Falando sobre coisas sérias. Como o que eu falei, ele estava em Paradis, não sei que lugar que é, se ele estava em Milão ainda. Aí tem uma parte aqui que ele vai falar, né? Sobre eletrodinâmica clássica, né? Ele vai falar que estava lendo um paper aí do Helmholtz. E ele vai falar sobre correntes elétricas, como uma polarização ao longo do tempo, e que o movimento das massas elétricas é verdadeiro, né? Na realidade física era confirmado por questões eletroquímicas e tal. Ele vai dar uma equação ali que lembra muito como o nome do Maxwell, que ele vai usar muitos na sua teoria Einstein da relatividade posteriormente. Então as equações de Maxwell relacionadas à eletrodinâmica, a magnetismo e tal, que você tem nesse caso três variáveis aqui. Aqui está pegando a derivada, né, de cada variável ao longo do tempo, nessas três coordenadas, que é muito Maxwell isso. Então eu vejo isso como uma forma de Maxwell aí, customizada aí,
nesse caso, para entender a, assim, para entender de uma forma bem simples, só abstratamente, o, a, a questão relacionada à questão eletroquímica que ele quer descrever, o movimento dessas partículas, mas aqui é uma forma bem abstrata. Então, essa até 1900 é a única carta que ele escreve mais com equações. As cartas iniciais, nesse ano principalmente, são mais sobre estudo também. Aqui é da Mileva para o Einstein. E ela fala, por exemplo, eu gostaria de pedir a mesma coisa, né, quando você viaja a Zurique. Por favor, deixe seu caderno sobre termodinâmica com a senhora McWalder. Eu queria dar uma olhada em algumas coisas, né? Então parece uma pessoa que era da recepção, uma coisa assim. Ou que cuidava dos livros, sei lá. Não é termodinâmica especificamente que fala, ela fala sobre teoria... Theory of Heat. Teoria da temperatura, poderia traduzir de uma forma ao pé da letra. Mas eu traduzi como termodinâmica porque é o termo correto. Então, aí depois ele fala que não deu tempo de deixar o livro e tal. Essas cartas, eles mandam mais de uma todo mês, então. Mais uma, né? Agora, de setembro de 1899. Começou em 98. Falando sobre a caça antes de achá-la e destruí-la, né? Que tá falando sobre o éter, que posteriormente Einstein vai provar que é nada a ver, né? Tinha uma força que fazia a luz se comportar como ela se comportava, mas ele vai dizer que éter não existe. Essa seria a caça, né? Ele vai falar que uma boa ideia me ocorreu em Aral sobre um jeito de investigar sobre como corpos de movimento relativos com respeito ao éter de luz afeta a velocidade da propagação da luz em corpos transparentes, né? Então ele discutia constantemente com ela o seu trabalho e as suas ideias, né? Então com certeza quem sobre o primeiro da relatividade dos papers principais dos anos miraculosos foi ela, primeiramente. Sempre ela era a primeira a saber. E aqui no paper ele caçou, matou e publicou a morte da praga, que no caso é o éter, né? Que é sobre o ponto heurístico da visão sobre a criação e conversão da luz. A parte da luz não está aparecendo, mas esse é o que está escrito em alemão, né? Então, basicamente o que ele mostrou aqui é a questão da quanta, né? Que a gente pode dividir a luz em partículas de quanta, né? Pacotes de informação que vão dar vazão à teoria quântica posteriormente, usando aí Planck como base. Aí tem uma parte aí, que é basicamente o início da teoria quântica nesse artigo, né, no final, que nessa parte aí ele fala a energia de luz quântica é absorvida e ioniza a molécula, né, no contexto de um gás, que ele está explicando, né. Só uma parte bem pequena desse artigo, que também tem outros partes importantes de explicar, mas essa parte que ele fala, esse Licht-Energien-Quant é a energia quântica, né? A energia em pacotes das moléculas ionizadas, né? No contexto de um gás, são absorvidas aí, né? Então, é um paper bem importante. O primeiro paper que ele fala dessa quanta, né? Que depois vai dar o nome de teoria quântica. Falando sobre artigos que ele escreveu, mas foi rejeitado, né? Esse foi em Milão. Ele fala pra ela como... Eu também escrevi ao professor Wien, em Auting, sobre o paper no movimento relativo do éter de luz contra a matéria ponderável, algo que o diretor tratou de forma bem rude, né? Na série do Star Plus sobre o Einstein, eles mostram essa parte, que o Einstein fala do paper dele, só que o cara não aceita muito bem. Um careca, né? O título tá errado, mas é porque eu utilizo os slides de outra aula, né? Então o título ali não tem nada a ver. Carta de Merrick para uma amiga, né? Então, para Helene Kaufler, que Einstein também correspondia com ela. Aí ela vai falar para ela, né? Não para Einstein. O professor Weber aceitou minha proposta para a tese de diploma e até estava bem satisfeito com ela. Eu estou muito contente com as investigações que teria de fazer para concluí-la, né?
E aqui uma parte importante, esse E que tá em vermelho, eu creio que seja Einstein. Só que ela omitiu pra de repente ninguém saber de quem ela tava falando além da amiga, né? Então E, que provavelmente é Einstein, também escolheu um tópico bem interessante, né? Então ela tava perseguindo as questões acadêmicas dela, depois ela vai ficar grávida e tal. Mas enfim. Grávida do Einstein, né? Mamãe não gosta de você, agora que a mãe do Einstein começa a ficar meio brava com a relação dela com a Mileva, dele com a Mileva, né? E isso é essa parte é retratada na série muito bem do Star Plus sobre o Einstein, né? Na Genius. Então era uma manhã de domingo, julho de 1900. Aí ele vai falar, né? Após. Aí, tipo, Einstein, né? Ele vai falar que ele falou que a Mileva era a esposa dele. Provavelmente porque ela já estava grávida. E ela vai falar, aí ele vai contar, né? Após ela se recuperar do choque inicial, de falar que era a esposa dele, ela imediatamente trocou de desesperada para uma ofensiva, né? Ele vai falar que ela chorou na cama por um tempo. Você está arruinando o seu futuro e colocando obstáculos para o seu caminho na vida. Essa mulher não pode ganhar entrada em uma família decente. Se ela tiver uma filha, você vai estar bem encrencado. Então, por mais que Einstein rejeitou isso completamente, o Einstein, tipo, ele ficava, ele era bem nem aí pra mãe dele e pra irmã. Falava que elas enchiam o saco e tal. Quando elas entravam em casa, eles comiam, mas depois ele tentava dar um fora e tal. Mas é. Acho que posteriormente ela tava certa, né? Porque no fim ele se separou dela, então no fim eu acho que ela tava certa. E essa cena é retratada na série que eu citei. De novo o título tá errado, mas enfim. Outra carta da Mileva, Milão, para Mileva, né? Do Einstein. Estou conversando agora. Estou versado agora em físico-química. É, posteriormente vai ter algo na área físico-química que é legal, interessante de falar, que é, por exemplo, você tem uma Schrödinger vai, por exemplo, vai mostrar como calcular o movimento de um átomo de hidrogênio ao longo do tempo, algo na química, um elemento químico, só que a explicação dele é física, matemática sobre essa questão. Essa é a questão de físico-química. A equação de Schrödinger aplicada para um átomo de hidrogênio, Niels Bohr também vai falar sobre isso e posteriormente Heisenberg, mas a questão é que é um contexto de físico-química, embora essa questão é só posteriormente, em 1975 ele publica sobre isso, mais ou menos 1926, uma coisa assim, mas é anos depois. Aqui nós estamos em 1900 ainda. Estou versado em físico-química, estou feliz com os feitos nessa área atingidos nos últimos 30 anos. Você vai apreciar eles quando nós estudarmos juntos, né? Então tem essa questão que me leva para Einstein, era uma amiga de estudo, uma colega de estudo, não só a esposa dele no futuro. Eles eram colegas de estudo. Mas isso não significa que ela escrevia os papers com ele, como a gente vai posteriormente. Sobre a tese de doutorado de Einstein, né? A Mileva escrevendo para Helene Savick. Albert escreveu um paper sobre física que vai ser provavelmente publicado no Annalen Physics. Você pode imaginar o quanto eu estou orgulhosa do meu amado, né? Na versão inglesa ela fala Darling, em alemão eu não sei. Mas basicamente ela mostra como ela sempre sabe primeiro dos papers que ele vai escrever. Esse paper ele não foi publicado em 1900. Ela tá meio que tendo esperanças. Albert provavelmente falou pra ela e ela ficou meio que ansiosa. Só vai ser publicado 5 anos depois, se não me engano. Mas mostra que ela sempre sabia de antemão os temas dos artigos e o que ia ter no artigo. De repente até enviava pra ela. Então tem essa questão que ela estava extremamente ligada. Ela era assim uma colaboradora. E posteriormente a gente vai continuar vídeos, a gente não vai parar aqui. Mas a gente vai ver que essa colaboração vai continuar, embora não é tão exagerada como parece. Este artigo não é um que se vê todo dia, né? Mas um de muita significância. Fala sobre a teoria dos líquidos. E aí tem algumas. Então, eu não tenho como saber qual é, porque não foi publicado nesse ano, não foi publicado em 1900. E o artigo que foi publicado no Physical Annalen posteriormente não é esse, na verdade esse daqui é sobre o teste de doutorado dele, que é sobre esse tema também, de certa forma também fala sobre líquido.
que é uma nova determinação sobre dimensões moleculares, né? Também observando na hidrodinâmica também. Então pode ser essa que ela está citando, ou pode ser outra. Porque um dos primeiros papers que ele publicou lá na Nature Physics foi de termodinâmica. E alguns relacionados a líquidos também, mas é só em 1906. Então é difícil saber se é esse ou se é outro. Parece que esse foi publicado posteriormente no Nature Physics, porque aqui é uma tese de doutorado. E com essa tese aqui, de poucas páginas, se não me engano, ele consegue o doutorado dele e, e é publicado posteriormente, um ano depois. Então era isso. Essa novela continua no próximo vídeo. Então, em resumo, por enquanto a gente vai continuar lendo as cartas de Mileva para Einstein. O que eu vou fazer é ler todas, porque tem muito mais para ler ainda, e tentar fazer um resumo pra gente entender a relação dos dois e ter um veredito posteriormente sobre aqui qual a extensão da colaboração entre os dois. Mas no geral, o ponto exagerado não dá pra assumir, como a gente já mostrei com outras referências, de que ela era coautora e que merecia o prêmio Nobel. Isso não é verdade. Então, era isso, até o próximo vídeo.